Eu já falei aqui algumas vezes de futebol e agora eu queria saber se vocês gostam de Copa do Mundo. A sensação de Copa do Mundo, cara, eu acho que é um dos únicos esportes, pelo menos aqui no Brasil, que faz a gente ter essa sensação de maravilha, de espetacularização do esporte. Eu gosto muito da Copa do Mundo, eu amo futebol e a Copa do Mundo potencializa esse meu gosto, essa minha paixão por futebol. Ver as pessoas teoricamente unidas, a gente vê os países todos reunidos pelo mesmo objetivo, que seria ser campeão do título, né, da Copa do Mundo. Para quem gosta de futebol, principalmente, ver todos aqueles craques de futebol reunido. Para quem não conhece, para quem não acompanha, né, futebol, ver só os mais famosos ir lá jogando. A gente viu aqui a Copa do Brasil, a gente tem a noção de, por exemplo, um puta craque de futebol tá jogando em campos do Brasil. Imagino que em outros países deve acontecer essa mesma sensação. Quando teve na Rússia, os russos devem ter imaginado, caramba, os maiores craques do mundo estão tudo reunidos aqui nos nossos estádios. Então eu acho muito interessante a questão da Copa do Mundo, que une as pessoas, gira muito bem a economia, se lucra muito. A união das pessoas é muito interessante. E eu gosto muito da Copa do Mundo. A seleção brasileira sempre nos representa muito bem, apesar de nesses últimos anos haver falhas, mas o Brasil, o que eu quero dizer é que o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. Então é muito gratificante ser brasileiro por causa disso. Acredito que a seleção brasileira em si tem muito a melhorar, assim como outras seleções, e a gente percebe que para a questão do futebol é muito estranho a transição de uma Copa do Mundo para outra. Por exemplo, em 2010, em 2006 a Itália foi campeã. Em 2010 ela foi eliminada na primeira fase. Em 2010 a Espanha foi campeã. Em 2014 ela foi eliminada na primeira fase. Em 2014 a Alemanha foi campeã. Em 2018 ela foi eliminada na primeira fase. Então é muito estranho a gente ver essa coisa de a seleção, ela foi campeã do mundo há 4 anos atrás e na outra Copa do Mundo ela já foi um desastre. A gente viu uma história mais recente de 94, 98 e 2002, que foi no caso a seleção brasileira, que chegou muito bem nessas 3 Copas do Mundo. Foi campeão em 94, foi vice-campeão em 98, quase foi campeão. E em 2002 foi campeão novamente. A Espanha, a França também tem um mantimento, né, da sua base da seleção muito bom. Em 98 foi campeão, em 2006 foi vice-campeão, em 2018 agora foi campeão de novo. Então a gente vê que essa manutenção de algumas seleções ocorre muito bem, algumas ocorrem meio ruim. A gente viu a Bélgica, que se destacou muito na Copa passada, em 2014 já vimos sinais, mas não é uma seleção com muita tradição. Então, eu gosto muito de Copa do Mundo, estou ansioso para a Copa do Mundo de 2022, você também está ansioso? Comenta aqui a sua sensação em Copa do Mundo, se a sua família se reúne, se ela não se reúne. Enfim, eu gosto muito de Copa do Mundo. E você?